vender. Aumenta o som conversando no Band News no meio do dia. Aliás, vamos falar de vender, né? Muita gente preocupada, com razão, os exportadores brasileiros que exportam, ou alguns deles podem dizer que exportavam para os Estados Unidos. Então, empresários de tamanhos variados, alguns mega empresas, outros pequenos negócios que montaram com o pai, com o irmão, herdaram, criaram, largaram um emprego, resolveram fabricar alguma coisa, resolveram plantar alguma coisa e viram no mercado americano uma oportunidade. Nem toda empresa nasce exportadora, né? Tem algumas que nascem para exportar, não tem nada a ver tentar vender aquilo no mercado doméstico. Mas tem algumas empresas que nascem com uma certa vocação. Por exemplo, se um sujeito que tem uma jangada, ele não vai fazer transporte rodoviário, tem uma jangada, ele vai pescar. Você tem uma empresa de navegação internacional, uma mega empresa, se tiver um bloqueio na navegação internacional, o que ele vai fazer com o navio? É complicado. Uma empresa aérea, o que ele vai fazer? Qual a alternativa se fecha um mercado? A empresa de correios, né? Qual a alternativa para uma empresa de correios? Existem alternativas de reposicionamento e tal? Então, quando você monta um negócio, você sempre fica de olho em duas variáveis, né, externas. Uma, ampliar o seu mercado, claro, para você poder crescer. E outra, diversificar ou mudar, trocar para você poder sobreviver, caso aconteça alguma coisa, né? Então, você imagina o seguinte, pega uma empresa que semana passada, anunciou que talvez tenha que fechar as portas depois de 133 anos, que é a Kodak. A Kodak chegou a ter 90% do mercado mundial de filmes. A Kodak chegou a ter 140 mil funcionários. A Kodak, quando eu era jovem, se alguém me dissesse, vou trabalhar na Kodak, eu falava, bom, você é que nem investir em ouro. Ninguém investe em ouro, investir em terra. Não tem erro. Trabalhar na Kodak. Pois a Kodak desapareceu. Você pega, por exemplo, a Blockbuster. Blockbuster era uma empresa, chegou a ter 9 mil lojas no mundo, 60 mil funcionários. Ela fazia o quê? Você ia lá, locação de vídeo, né? Vídeo. Então estava atrelada a uma tecnologia que eram os vídeos para as pessoas poderem assistir em casa e tal. 2010 ela foi à falência. BlackBerry chegou a ser a mais importante empresa de smartphone. Ela fazia um negócio incrível, ela tinha aquele teclado alfanumérico. Então, ao contrário daqueles outros aparelhos que você tinha que botar ABC, C, D, tinha o tecladinho alfanumérico. Chegou a ter 25% do mercado mundial. Acabou. Vieram os telefones sem tecla. Imagina, o telefone que eu tenho, o telefone do Sandro, o telefone da Débora. Eu não conheço uma pessoa que tem um telefone com tecla. Todos os telefones são uma tela, né? E eu achava, porque eu tive BlackBerry, e daí eu comprei um primeiro telefone sem tecla, e eu falei, é muito melhor com tecla. É muito melhor, porque você sabe onde você aperta e tal. Que bobagem, né? Bobagem retumbante. Então, Kodak, Blockbuster, BlackBerry, empresas que acabaram. Elas acabaram. Elas acabaram porque mudou a tecnologia, elas acabaram porque elas não souberam se reinventar. Elas sumiram do mapa, né? Ninguém fala se alguém investiu numa dessas empresas ou achou que pudesse ganhar dinheiro investindo numa dessas empresas. É um desastre. Ao mesmo tempo, você tem uma empresa, por exemplo, que foi criada em 1997 para funcionar como locadora de DVD por correspondência. Nome dessa empresa? Netflix. E ela observou o seguinte, se eu ficar aqui, eu vou virar a nova Blockbuster, eu vou quebrar, né? Então, o que ela fez? Foi para o mercado de streaming. E hoje é o que é, Netflix, esse colosso. A Amazon começou como uma livraria online, todo mundo sabe disso. Em 1998, ela faturou 600 milhões de dólares. No ano passado, ela faturou 630 bilhões de dólares. Isso é uma explosão, né? É uma empresa de 1994, né?
Se ela ficasse com livraria online, talvez fosse uma firminha. Coca-Cola? Hein? Coca-Cola? Coca-Cola. Surgiu como remédio. Exatamente, surgiu como remédio. E se reinventou, se atualizou. Tem algumas que não se atualizam. Imagina se você fosse o maior fornecedor de óleo de baleia para acender luminárias nas ruas. Durante muito tempo você ia ganhar muito dinheiro. Mas, de repente, o negócio ia acabar. Mas, e eu quero falar, o ponto central é assim, as empresas, elas sofrem desafios que são desafios internos, problemas de caixa, problema de gestão ineficiente, conflito entre sócios. Aliás, os problemas internos são os piores problemas das empresas. Quando a empresa começa a crescer, as dores do crescimento de uma empresa são impressionantes. Porque você começa a ter que estruturar, aumentar o número de pessoas. Tudo isso tem nomezinho bonitinho, os headcount, os negócios e tal. Mas, enfim, o número de pessoas que trabalham na administração, aí daqui a pouco você tem que ter um diretor, você não tinha diretor, era você que fazia tudo. Você tinha que mudar a voz para parecer que você tinha estrutura. Você atendia assim, alô? E depois fala, queria falar com o seu Eduardo. Alô? Eu posso negociar com você mesmo? Não, peraí, vou te passar pro fulano que é o nosso diretor comercial. Alô? Isso é a mesma pessoa fazendo 10 vozes diferentes para parecer que tinha estrutura. Depois, o que é ruim, mas depois você tinha que ter 10 pessoas, o que também é ruim, porque você tem que pagar 10 pessoas. Aí começa a crescer. Aí você diz, mas esse cara, eu preciso capacitá-lo. Aí você precisa começar a colocar as pessoas para fazer curso. Aí você começa a ter um certo tamanho, os tributos, as estruturas, as condições de trabalho, as jornadas e tal. São os desafios. Aí você precisa investir em inovação, precisa investir em tecnologia. Imagina hoje os empresários tendo que investir em inteligência artificial. As pessoas também, você também tem que ficar de olho nisso se você não é empresário. Mas sendo empresário, como é que você faz isso? Como é que pode existir uma gestão eficiente sem inteligência artificial? Como é que você faz isso? É impossível hoje. É impossível. Impossível. É como produzir sem energia elétrica. Não dá. A não ser que você seja um vendedor de abanador. Aí talvez seja até bom, né? Talvez um fabricante de guarda-chuvas não sofra tanto com o avanço tecnológico. Mas os materiais ficam mais leves, os guarda-chuvas ficam diferentes. Eu vi outro dia um guarda-chuva numa dessas redes sociais que ele abre para cima. Porque quando você vai entrar no carro e se está uma chuva muito grande, como é que você dobra o guarda-chuva para baixo com a porta aberta, fazendo aquele V? Você se molha inteiro, molha o carro, molha a perna, molha a cabeça e tal. Um guarda-chuva que ele abre para cima. E aí você puxa ele para dentro do carro. Parece curioso. Acho que não vai vender nada, mas eu achei bonitinho do jeito que eu vi. Esses são os desafios internos de uma companhia. Mas você tem os desafios que são desafios externos. Por exemplo, você está num país que vive uma crise econômica. O empresário brasileiro sabe o que é isso. Pagar a conta de um governo ineficiente. Pagar a conta de um país que coloca um custo nas suas costas que não é justo. Coloca imposto e mais imposto e mais imposto porque eles querem fazer programas e mais programas e mais programas. Não é justo. E aí você tem um custo de produção mais alto porque o teu país é ineficaz. Aí vem uma crise, como a gente viveu várias, crise de hiperinflação, crise da hipertaxa de juros. Olha a taxa de juros a 15% hoje, como é que é, né? Vai pegar o empréstimo hoje. Você tem as crises tipo pandemia. As empresas, muitas quebraram e muitas se reinventaram. Tem restaurantes que não tinham nenhum serviço de entrega. Eu sou contra serviço de entrega, baixa qualidade. Depois foi o serviço de entrega que fez eles sobreviverem. Eu conversei há uns 2 finais de semana com o dono de um restaurante onde eu estava e ele falou, não fosse serviço de entrega eu teria quebrado, não demiti um funcionário e hoje eu tenho, e aí ele tem 20 e tantos restaurantes, graças à pandemia. Ou seja, ele é um filhote da pandemia, embora o restaurante dele já existisse há muito tempo. Você tem questões regulatórias, vem o governo, vem uma lei nova, vem um troço e tal. E você tem a superação tecnológica, os exemplos que eu dei, mas você tem o mercado que se fecha. E quando é o mercado que se fecha de uma hora para outra, de uma maneira abrupta, aí é complicado. É o que está acontecendo. Você está lá com a sua empresa, encontrou um mercado que paga bem, paga em dólar, regular, compra seus
32 escrivaninhas, seus 45 móveis, estantes, etc. Ou então seus 1000 pares de sapatos. Obviamente os números são maiores do que esse, mas você tem uma... Aí você sabe, pô, você pode vender, comercializar no mercado o dinheiro que você tem para receber, porque é garantido, não tem erro. O importador vai te pagar, claro, pode quebrar e tal, mas é difícil, o importador vai te pagar, e você tem o seguro, você tem... E quem trabalha na sua empresa e a sua empresa são portos seguros. Trabalhar para você e ser você. São duas coisas seguras. De repente, não importa o motivo, porque não faz a menor diferença, interrompe o seu mercado. Claro, se você perdão, se você tem um caso de gripe aviária e o mercado se fecha, é um risco do seu negócio. É um risco do seu negócio. Até hoje, a gente não conseguiu abrir o mercado de frango para a China. Para a China, nosso parceirão aí. Ainda não está comprando frango brasileiro, não. Depois do caso de gripe aviária vencido de maneira estupenda pelo Brasil. Mas a China não está comprando ainda. A gente não consegue vender carne para o Japão, por exemplo. Uma dificuldade. Mas as várias empresas, o fruticultor, o camarada da castanha, enfim, são vários que encontraram no mercado americano um porto seguro e de repente esse mercado se fechou. Não por uma doença, não por uma praga do cacau, não, nada. Simplesmente por uma razão política. Mas é uma razão política, econômica, pouco importa, mas não é uma razão política do tipo assim, olha, eu vendia para a Síria e começou uma guerra. Né? Aí é complicado. O Brasil conheceu isso. Você tinha algumas construtoras que trabalhavam, por exemplo, no Iraque. E aí você teve guerra no Golfo, teve uma série de confusões, as empresas perderam centenas de milhões de reais porque trabalhavam no Iraque. Né? Ou então uma área conflagrada qualquer, perigosa, você já está no risco. Você negocia com a Venezuela, por exemplo. É um risco negociar com um país que é governado por um ditador, que não tem nenhum tipo de preocupação institucional, nada. É um risco. Né? Mas você negocia com os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, eleição atrás de eleição, não tem erro. É o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. E, de repente, senta-se ali um doidivanas que vai lá e diz, quer saber? Pá! E lhe dá uma porretada na cabeça. E essa porretada que você tomou na cabeça, você pode atribuir ao Lula, você pode atribuir ao Bolsonaro, você pode atribuir ao Trump, você pode atribuir a quem quiser, mas o fato é que, encerrada a leitura do noticiário, você volta para casa e amanhã de manhã você tem que pagar suas contas. Amanhã de manhã você tem que tocar o seu negócio. O que eu faço? Eu tenho maquinário para fazer móvel, eu tenho madeira e eu não tenho para quem vender. Aí, nessa hora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o governo vai querer sugerir que está cuidando de você. E governo algum vai cuidar de você. Governo algum vai cuidar de você. Primeiro, porque não consegue. Segundo, porque o governo, aquilo que ele faz, é você que está pagando. Então, o governo lançou um programa de emergência. Não vale aqui criticar o programa de emergência do governo, mas ele não vai resolver o seu problema. Ele vai te ajudar a suportar as dores dos pagamentos sem receita prevista, financiando uma coisa aqui ou ali e tal, mas e aí? E aí? Como é que você continua a produzir? Como é que é a tua fábrica? Como é que é o teu pequeno negócio? Como é que é a tua plantação, a tua produção vai sobreviver? E aí é contigo. É um desafio que você vai ter que enfrentar. Não acredite que o governo vai te ajudar. Eu acho que, sabe, a gente vê as entidades empresariais cobrando do governo, e tudo bem cobrar do governo, mas não acredite que o governo vai fazer. O governo vai te enrolar, o governo vai te enganar. O governo vai dizer que está fazendo aquilo que ele não pode fazer. Ele não tem condições de fazer. Agora, o que a gente tem que começar a pensar é que a gente tem um edifício que pegou fogo.
que é o edifício da nossa atual estrutura de funcionamento do nosso mercado internacional. Esse pegou fogo, porque o nosso principal comprador para muita gente, embora o nosso principal cliente seja a China, mas o nosso principal comprador para muita gente que está em dificuldade, ruiu. E não vai mudar enquanto tiver Donald Trump lá. E depois que saiu o Donald Trump, e se elege ali o J.D. Vance, o que vai mudar? Né? Ou então se elege um republicano mais linha branda, ou um democrata, mas o democrata também é um protecionista. É um protecionista. Vamos rever, sim. O Brasil está no fim da fila das discussões. Vamos rever? Vamos rever. Pode deixar. Daqui quanto tempo que vai rever? A gente não sabe. Então o prédio pegou fogo. Como é que a gente pode agir? E o que a gente pode fazer para que não pegue fogo de novo? E não me refiro aos Estados Unidos, para que não pegue fogo de novo, seja nos Estados Unidos, seja em outro lugar. Não adianta o governo vir com essa enganação de que vai abrir mercado. O governo não abre mercado. O governo não entende fazer negócio. O governo entende tomar o seu dinheiro e gastar da pior maneira possível. O governo é um gastador. O Ronald Reagan, presidente americano, dizia que ele via no governo uma semelhança muito grande com os bebês, porque não tinha nenhuma responsabilidade, uma gula muito grande para poder mamar e nenhuma responsabilidade depois para administrar o que tinha mamado. Fazia aquilo que você sabe que os bebês fazem depois que eles mamam. E governo é tudo igual. Mama o seu dinheiro e depois faz aquilo que os bebês fazem. Só que o bebê faz na fralda. O governo faz na nossa vida. Um monte daquilo que o bebê faz na fralda. Não sou eu que diz isso. O Reagan dizia isso. E no que ele está absolutamente correto. Ele falando é muito divertido. Mas é triste, por outro lado. Então, você pega assim, vamos abrir mercado. O presidente da República diz que você vai para a Índia. Vamos conversar com os indianos. Os indianos compram 31% das compras deles do Brasil, açúcares e melaço. 14% gordura e óleo. 23% óleo bruto de petróleo. Dá 54%, 67%, quase 70% das compras da Índia. E é isso aqui. Sabe quanto que a Índia compra do Brasil? 5 bi de dólares. Sabe quanto os Estados Unidos compravam? 40 bi de dólares. Então você pode entuchar na Índia o que você quiser, que 70% do que a Índia compra sobra um bi e pouco de dólares. Como é que você vai repor dentro de 1 bi de dólares aquilo que você fazia com 40 bi? Não tem sentido, não tem o menor sentido. Não dá para repor o mercado americano simplesmente. E por que a gente chegou nisso? Por que a gente chegou nesse grau de concentração? Porque nós somos fechados. Quando se diz a economia brasileira é fechada, é isso. A economia brasileira é tão fechada porque vamos abrir a economia brasileira. Aí vai ter um setor que vai gritar, porque se você abrir a economia brasileira vai ter gente que não aguenta também. Aí não vai aguentar pelo excesso de importação. O excesso de importação vai botar aqui dentro produtos mais baratos a um valor de maior tecnologia, de mais qualidade a um preço menor, e vai quebrar as empresas que operam no mercado interno. Então as coisas são casadas. Aí para você estimular o comércio internacional, você tem que importar. O segredo do sucesso da Embraer é que ela importa 70% daquilo que ela exporta. Então essa integração com o comércio mundial é o segredo da solidez de uma empresa como a Embraer, que ela se reinventou. Fazia uns aviãozinhos, começou a fazer uns aviões bacanas. Se a gente não se abrir, não vai dar certo, para a gente poder exportar mais. E se a gente se abrir, a gente vai ter, sim, empresas em dificuldades no mercado interno que depois vão bater na porta do governo pedindo ajuda para o mercado interno. Então, olha que equação difícil. É um desafio nosso, do setor privado, é um desafio seu como empresário, é um desafio seu como empregado de uma empresa desse setor, é um desafio nosso como sociedade, um desafio nosso como eleitores também. A gente tem que olhar para essa gente toda e falar, vem cá, esses caras estão brincando com a gente. Cria uma relação de dependência com alguns poucos países, quando um desses países dá um piti, porque o presidente enlouqueceu, aí vai e diz, olha, vou ajudar
mas eu vou ajudar e vou criar déficit, tá? Claro, não registrado, né? Porque tira do arcabouço. Mas não importa, é dinheiro que tem que entrar para poder sair. É dívida. E dívida é juro. E aí como é que caem os juros? E se não caem os juros, como é que você vai produzir mais barato? Percebe que é tudo interligado? Não conte com o governo. Não adianta, o governo vai querer tirar proveito político do pacote. A oposição vai querer criticar o pacote. A questão não é se o pacote é bom ou é ruim. A questão é a seguinte: nunca, jamais, em tempo algum, o governo vai conseguir superar ou apoiar a iniciativa privada do jeito que precisa. E a única maneira para apoiar a iniciativa privada do jeito que precisa é parar de ficar no nosso cangote, é parar de sufocar a produção, é abrir as portas para entrar o ar, para entrar o oxigênio, para entrar o dólar, para entrar o produto que tem que entrar, para poder sair também o produto que tem que sair, para a gente poder exportar para vários países e não ficar dependendo de um país só, com um produto só. Então, o nó em que a gente se meteu é, em parte, culpa do governo. Quando eu falo culpa do governo, não é culpa do Lula, culpa da Dilma. Eles têm mais culpa porque eles estão há mais tempo, mas é culpa do governo. Governo. Se tem governo, está fazendo lambança. Se tem governo, não dá para a gente botar dentro da fralda, então não tem muito o que fazer. Eles fazem isso mesmo que os bebês fazem nas fraldas. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.